A paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Ricardo Santos e nós vamos iniciar agora a quarta aula e eu quero trazer o entendimento, de tudo aquilo que já foi ministrado. Eu acho que Deus falou muito, esses dias e eu creio que Ele continuará falando. E eu sei assim que Deus tem feito assim coisas maravilhosas através de alguns testemunhos que nós já entramos. E eu creio que grandes coisas o Senhor vai continuar fazendo nas nossas vidas. Então, essa quarta aula, eu quero ler o tópico de hoje, dessa quarta aula, e quero trazer o entendimento desta aula para vocês. O tema de hoje é cuidados a serem tomados da parte dos pais no processo de libertação. Então, assim, eu quero salientar algo para vocês sobre esses tópicos que nós vamos estar iniciando, para que possamos chegar ao entendimento daquilo que alguns acontecimentos que está acontecendo nos dias de hoje, tá? A violência, à mulher, aí é o estupro. Isso aí pode ocasionar maldições desde o ventre da mãe, e a criança ela pode vir não indesejável a uma gravidez, ou mães que se relacionaram com homens bêbados, alcoólatras, viciados, que atraiam lá uma violência muito grande. Então, assim, são muitos casos que nós vamos relatar, e eu quero chegar a esse entendimento para que você que tem a apostila, que está me acompanhando, que você possa abrir seu entendimento aqui esta noite. Então, é algo assim que Deus tem revolucionado esse ministério e tem ajudado muitas famílias, em relação ao ministério infantil. Nós temos muitos adolescentes e jovens que desde a sua infância sofreram algo na vida deles que ficaram marcados até o dia de hoje. Então, assim, isso pode marcar também a vida de um jovem, como marcou também a sua vida, como marcou a minha vida. Nós temos uma cicatriz que ela pode abrir uma lacuna do nosso coração, que às vezes podemos guardar ela em tempo e espaço e ela fica alojada dentro do nosso coração. Então, assim, algo que você, na sua infância, ou um pai, uma mãe lhe bateu e você guardou essa mágoa até hoje, ou um tio, ou um abuso, ou algo dessa forma que está marcado até o dia de hoje e você não consegue, isso aí pode abrir uma brecha no mundo espiritual sobre a sua vida, e esse demônio pode estar infiltrando na sua vida. Então, só uma porta que você abre, você pode deixar que o inimigo possa cirandar sobre a sua vida. Então, nós vamos estar passando tudo isso para que possamos quebrar essas maldições. Então, o que acontece? Quando uma jovem ou uma adolescente ela vem com uma gravidez prematura, ou por uma gravidez dessa forma, através de um estupro, de uma violência, ou porque ela se envolveu com uma pessoa e a pessoa não se relacionou, continuou, trouxe decepção, trouxe outras coisas sobre a vida dela. Então o que acontece? A maioria das mulheres que quando entra em um relacionamento, que ela entra em uma gestação, ou o parceiro abandona, ela traz rejeição sobre o seu ventre. Então nós devemos ensinar a essas mulheres que devemos orar desde o ventre para quebrar essas maldições. Então, assim, quando a gravidez é desejável, a criança ela vem em paz. E quando ela vem lá conturbada, cheia de violência, então a criança ela vem com algum distúrbio. Nós encontramos criança que já nasce com síndrome de pânico, claustrofobia, fobia e outras áreas que nós temos identificado. Pessoas que não podem entrar num lugar fechado, não podem subir uma escada, não podem entrar num elevador, porque por alguma coisa que aconteceu por sufocamento, tá? Eu relatei uma aula anterior que quando eu cheguei numa cidade, a criança se endemonizou e ficava roxa, se batendo no chão, porque o demônio que estava lá estava alojado na garganta da criança, sufocando, porque quando a mãe estava na gestação,
o atual esposo dela, ele agredia ela, sufocando o pescoço dela. A criança nasceu com esse problema de sufocamento, que sentia como se fosse a garganta sufocada com falta de ar. E por várias vezes a criança caiu desacordada por falta de ar, e eles corriam na pressa até um HGE ou então uma UPA para tentar socorrer a criança, e quando chegava lá o diagnóstico não tinha nada. Tiraram várias radiografias, mas por conta da brecha dos pais, devido ao ambiente violento, a criança, o demônio ficou alojado, e todas as vezes que eles discutiam, o demônio operava naquela casa e naquela família. Então, o que nós devemos fazer, né? Que nós temos que saber, né, toda a paternidade, né, desde do ventre da mãe, se foi bem desejável. Ou então ter muito cuidado ao saber quem é o pediatra ou o ginecologista que está fazendo o seu acompanhamento, para não ser um satanista ou uma pessoa endemoniada que pode estar pegando o teu filho, dando 3 tapinhas em oferenda a Satanás. Então é muito bom salientar e saber a origem, de onde está vindo tudo, né, desses lugares, para que não venha trazer isso para a sua vida. Então, assim, é muito importante esse tópico, para que possamos abrir o nosso entendimento, para que possamos trazer entendimento à nossa mente, para que possamos verificar tudo isso nas nossas vidas, entendeu? Nós temos que verificar algumas mudanças espirituais e comportamento dos nossos filhos, das crianças, ver se ele está escondendo alguma coisa, se tem algo oculto com ele, que nem eu falei na aula anterior. Nós temos que estar vigilante 24 horas com os nossos filhos. Nós temos que estar numa torre de vigilância, porque o inimigo ele não está brincando, tá? Nós temos muitos casos aí de crianças que desapareceram, crianças que saíram de casa, tiveram seus sumiços, porque os pais não ligaram pelo comportamento estranho que estava acontecendo. E também ter muito cuidado com a rede social e com o celular, porque houve muitos casos de crianças ou jovens ou adolescentes que começaram a ter uma comunicação com outras pessoas estranhas e ocasionou um desaparecimento ao fugir de casa, porque o lar está conturbado, o lar está violento. Então a criança, o diabo vai oferecer algo para que ele possa fugir, para que ele possa sair, e uma cilada para o teu filho ir para as ruas, para as drogas, ou então ir para nunca mais voltar. Né? Nós temos muitos casos que tem acontecido, que está acontecendo, e eu sempre digo assim: vossos pais, acompanhem seus filhos. É melhor você ser careta hoje do que amanhã você está ou na porta de uma delegacia ou então no cemitério. Então assim, eu tenho esse conceito comigo, e eu tenho guardado isso e tá nessa total vigilância a cada dia, e orientando cada dia mais os pais, né, em relação a tudo isso. Então você tem que olhar, relatar, procurar saber cada passo dos seus filhos, o que ele está escondendo dentro da mochila, qual é o estilo dele, né? Porque todos nós temos um estilo, né? E esse estilo, às vezes, pode nos trazer uma consequência nas nossas vidas. Tem pessoas que têm tendência ao rock, nós temos tendência a vários tipos de músicas, né? Então, quando você se fala de rock, falamos sexo, drogas e rock and roll. Então, assim, sexo liberado, onde encontramos diversidades de homossexualismo ou lesbianismo, né? Então, alguns bissexuais envolvidos a tudo isso, por conta dessa liberação que tem atraído aos jovens, a uma cadeia. Hoje nós temos jovens mais envolvidos hoje, né, com drogas, e uma coisa bem interessante, que eles hoje estão se envolvendo e tendo muitas decepções amorosas. Nós vimos agora dos últimos tempos para cá que aumentou o percentual de pessoas que se suicidaram, né, esse ano.
Nós temos vários jovens e adolescentes que tentaram ter as suas próprias vidas. Então, hoje é frequente hoje alguns jovens e adolescentes a cometer o suicídio, porque às vezes os pais passam despercebidos dentro dos seus lares, das suas casas, que não olham o comportamento estranho dos filhos, né? Então esse comportamento pode influenciar, uma influência negativa, que alguém está influenciando o teu filho a fazer algo que você está obscuro, oculto, escondido. Então é muito importante você acompanhar ele passo a passo, e se você sentir um comportamento estranho do seu filho, comece a se preocupar e comece a querer trazer ele para perto de você para ter um acompanhamento. Então assim, nós encontramos assim um comportamento estranho Outrora, né, uma cidade em Palmeira dos Índios, onde o pai demorou muito a perceber que o filho dele estava no caminho do homossexualismo, né? A criança nasceu como se fosse uma tendência, né, a essa área, e ele criou um gosto para brincar com bonecas e deveria brincar com bola, outros brinquedos, e ele sempre procurava ficar no meio de meninas, querendo brincar de boneca, brincar de comida. Houve um comportamento, e quando ele percebeu, a criança já estava com os trejeitos afeminados, e ele tentou procurar ajuda para tentar reverter tudo isso. Então nós aconselhamos ele que o filho dele teria que estar perto dele, que ele queria influenciar ao filho dele que ele era homem, não mulher, que ele tinha que brincar com bola. Então assim, tem alguns pais que eles não são presentes, né? Não tem aquela ausência de estar perto dos filhos. Gerou no mundo, colocou aí, e aí quer viver a vida como se fosse solteiro, é como se não tivesse filho, deixa aí, né, como fosse batata. Então assim, eu sempre, quando eu observo isso, e nós temos esse alerta, e ali nós aconselhamos, né, responsabilizamos o pai, tá? Porque você tem que trazer a consciência, a responsabilidade do processo sobre o pai, tá? Que ele é responsável pela conduta do seu filho. Porque assim, a Bíblia diz, eu acho que eu já relatei lá em Juízes 2:10, que toda aquela geração que não conhecia a Deus, né, que não conhecia porque os seus pais não ensinaram, porque parte é nossa, não é de Deus. Parte de cada um de nós ensinar aos nossos filhos a andar nos caminhos do Senhor. Então, quando você começa a ensinar os seus filhos a andar no caminho do Senhor, que você começa a mostrar as verdades para eles, né, para conscientizar o seu filho o que é um homem, o que é uma mulher, o que ele deve fazer, o que ele deve, né, estar. Porque assim, tem muitos descasos de pais e mães que são muito relaxados. Tô nem aí, ele faça o que ele quiser. E aí, não, tá só uma brincadeira. Não olha como se fosse é uma criança, não, é só uma criança, ele está brincando, e nós vamos deixar ele brincando dessa forma, e ali você está criando algo que lá na frente pode te prejudicar. E graças a Deus, né, esse pai acordou, despertou, e quando ele percebeu tudo, ele já trouxe a criança, né, agradeceu primeiramente a Deus. A criança hoje perdeu os trejeitos que tinha. Hoje ele gosta de jogar bola. O pai leva para ele para um campo. Ele já tem uma visão que ele sabe que ele é homem e que ali é uma mulher. Ele sabe que ele não pode brincar mais de boneca, né? E se fantasiar, porque assim, pode ocasionar tudo isso. Nós vemos outro caso de um pai que a criança estava vestindo uma fantasia. Quando chegamos nesse período de carnaval, alguns pais se vestem, né, por molecagem de mulher, e acha que aí o filho também usa,
e ali começa numa brincadeira, quando é daqui a pouco ele toma gosto, né? E ali é uma cadeia de aprisionamento, quero deixar bem claro, tá? Que nós abrimos brechas, muitas coisas na nossa vida, achamos que é graça e é uma coisa séria, tá? Então, tudo isso vai nos trazer, né, tudo isso. Então, ao escolher o nome também, tá? Tem muito cuidado, tá? Tem alguns nomes que são ligados a ídolos e entidades, tá? Como Yara, Maria Aparecida, Fátima, Janaína, Jorge, Sebastião. Nós sabemos que aqui no Brasil fala a linguagem brasileira, tá? Eu não quero entrar num tópico que podemos trazer para a Bíblia, né? Com Baal, Balperi, Balpeor e outros Baales, né? Como Astarote, Azima, né? Ou podemos trazer Astarote, né? Uma deusa nomita, e outros deuses que está, né, nessa mitologia e trazer para o presente momento que está hoje no Brasil assolada, né? Que é o Queto, que é o Candomblé. Hoje nós temos o satanismo, a nova era e outras seitas que apareceram agora para influenciar os nossos filhos, para influenciar a nação hoje, que tem se filtrado assim de uma maneira ao meio evangélico, que tem atraído outros jovens, né, a muitas práticas, né, satanistas. Então, assim, trazendo para a nossa linguagem, né, como Maria Aparecida, Fátima, Janaína, São Jorge, São Sebastião é Oxóssi, São Jorge depende mesmo do que, do candomblé, ou é Ogum ou é Oxóssi. Então, assim, são demônios, consagração, Janaína, tá? Que é manjar, e Janaína ela pode fazer parte do Irê, tá? Que é a oferenda de Cosme e Damião, que é uma entidade mirim, tá? Que ela influencia comportamentos estranhos dentro de casa de uma criança, fica se batendo, puxando o cabelo, fazendo traquinagem. Tem crianças que atraem esse demônio de Oxóssi, porque é um demônio da mata, que ele, quando ele esconde, ninguém acha. Então, assim, são muitas coisas que acontecem e alguns comportamentos estranhos que estão dentro dos nossos lares, a essas autoridades consagradas, e que podemos quebrar em nome de Jesus tudo isso. Então, ao perceber tudo isso, você vai poder quebrar essas maldições desde o ventre, né, materno. E essa identificação é muito importante, de você trazer um mapeamento primeiro, para chegar às causas, para depois levar para a cruz de Cristo. Então, é muito salientar a saber em que caminho tomar com tudo isso. Então, assim, vigilância contra a imoralidade e violência sexual. Os pais precisam estar alerta quando os filhos estão ao banheiro, lugares escondidos, e ter muito cuidado, né, o comportamento de um pai ou uma mãe na frente de uma criança, tá? Porque esse comportamento pode influenciar o teu filho a alguns atos. Por exemplo, no meu tempo, eu nunca vi a minha mãe nem o meu pai despido na frente da gente. E ele sempre ensinou que nós devemos, quando entrar no banheiro, levar a nossa toalha, levar a nossa roupinha e trocar de roupa ou dentro do banheiro ou dentro do quarto lá, sem ninguém para ver. Então, assim, é muito importante cada passo para que você não possa expor, né, tudo isso a uma criança, tá? E eu sempre falo que você, quando tem uma criança dentro de casa, sempre procure botar ela para dormir no seu próprio quarto, tá? Porque o quarto da gente é um lugar de intimidade, né, do casal. Então a criança, por um momento, você deixa a criança com pena da criança para não deixar no outro quarto. Às vezes você está criando o seu filho num ambiente, né, que ali tem
uma relação e às vezes a criança pode acordar ou pode estar ali no meio e se fazer que está dormindo. Então, assim, é muito importante tudo isso. Então, assim, olha, há uma vigilância contra a imoralidade e violência sexual. Os pais precisam estar alerta onde os filhos estão quando o banheiro ou lugares escondidos. Inclusive, até na igreja, para os demônios de molestador. O que acontece? Estupros e imoralidade não roubar a inocência dos filhos. E é comprovado que 60 a 90% das prostitutas de hoje foram abusadas sexualmente quando criança. Quase a metade dos meninos de ruas foram abandonados dentro do lar. E quando, por indiferença, mãe que priorizou emprego como algo mais importante, isso incluindo lares evangélicos, tá? Temos que lembrar que crianças são tentadas como adultos, por isso não podem ficar sozinhas. Então você que tem o seu filho, tenha muito cuidado onde você deixa, com quem você deixa e com quem você está relacionado a essas pessoas e o ambiente que você está. É muito salientar você saber a conduta de outras pessoas. Nós tivemos um caso agora no Maranhão que uma jovem, por ter engravidado do primeiro relacionamento, e ela não deu certo, ela voltou para casa e todos os dias os pais passavam na cara dela porque ela engravidou, não deu certo. Ela conheceu outra pessoa e ela foi morar sem conhecer essa outra pessoa. E com o tempo, com mais ou menos 8 meses, ela começou a trabalhar, deixou a criança em casa. E esse descaso aconteceu, né, lá no Maranhão, ao qual o padrasto matou a criança de 8 meses a facãozada, tirou a vida da criança com 8 meses. E o mais interessante é que ela relata e dá um alerta a todas as mulheres que tenham cuidado, que quando se relacionar com outros homens, saber a conduta, o caráter, saber quem ele é, de quem ele é a família, para depois se relacionar. Porque nós temos muitos descasos de crianças que não deu certo com os pais, o casamento, e vai viver com outra pessoa, e encontramos muitos abusos de padrastos, né, que abusam de crianças dentro do lar, dentro desses lares, porque a mãe prioriza a relação, prioriza o emprego, passa a maior parte fora, prioriza esse relacionamento, não observa o filho, sai, deixa o filho com essas pessoas, e aí vem os descasos que têm acontecido, esses abusos diários, né? Aumentou, né, esses descasos de padrastos de abusarem pelos seus enteados. Então nós temos vários casos de jovens, de adolescentes que foram abusados nesses últimos tempos, que mães que com todo esse acontecimento veio a trazer temor, né, dentro do lar. E aconteceu assim, até um caso o ano passado, onde o Senhor, né, nos trouxe uma revelação, né, de um pastor a uma cidade. E quando chegou lá, nós procuramos algumas informações sobre o comportamento dele com adolescente, desde a sua infância. E ele tinha criado ela desde bebê, e ali ele abraçava ela, ela trocava de roupa na frente dele, ela foi crescendo. E o que aconteceu? Ele abusou dela, ele tratava ela como filha, e a menina se sentia no comportamento já como mulher dele, porque ele foi o primeiro. E aí fomos buscando ali informações e descobrimos que de várias formas ele tinha uma prática tão liberal com ela, né, de pegar nas partes íntimas, não, é coisa de pai. E aconteceu, faria quando ela chegou a uma certa idade, ele já tinha mais de 6 anos que abusava dela,
E quando chegou um período que o Espírito Santo de Deus nos revelou esse descaso que aconteceu lá, e estava eu e uma missionária, onde o Senhor nos revelou. E aí, quando nós chegamos até essa pessoa para conversar, para ele confessar, para poder resolver essa situação, nós fomos quase processados, tá? Esse homem se levantou assim e disse que ia processar eu e a missionária, e o ministério não estava sabendo de nada. Foi passado para o ministério, investigaram, e aí não tiveram provas concretas, porque assim, é muito importante salientar que nós temos que copiar 100% a informação para depois a gente para poder agir, tá? Então, assim, nós agimos rapidamente em descobrir, mas, porém, devido à ansiedade de muitos, o caso quase escapou. Então, quando ele falou de me processar a minha missionária, eu disse uma coisa que eu assumi a responsabilidade do que Deus tinha me revelado como homem de Deus, e que não abria mão que ele fosse até a delegacia e me processasse. E foi o que aconteceu. Com uns meses depois eu estava na cidade, fui fazer uma viagem missionária, e depois de 4 meses eu voltei à cidade e a bomba estourou, que ele estava mantendo essa jovem, essa adolescente dentro de casa, cativa, que ele não deixou ela mais sair. Quando ela descobriu, né, que ele foi o primeiro, e ela descobriu outros rapazes, que ela começou a ter interesse, que queria namorar. A mãe não desconfiava, tá? Quero deixar bem claro, tá? Que o inimigo é tão sujo que ele não entendia, mas comprava ela de alguma forma. E quando ela quis namorar, ele proibiu ela. O que foi que aconteceu? Ela ficou mantida em cativeiro. Ela conseguiu pegar um celular, ligou para um irmão da igreja, que o padrasto estava mantendo ela cativa dentro de casa e abusando dela todos os dias. Só que ela estava cativa dentro de casa com a própria mãe, e ele acho que ameaçava ela constantemente. Então ela conseguiu fugir, pegou aquele telefone, ligou para o irmão, a polícia foi até lá, foi descaso e tudo foi esclarecido, né? Foi comprovado realmente que ele tinha abusado por muitos anos. Essa jovem, ela conseguiu, a família acolheu ela e ela entrou com o processo. Ele foi afastado da igreja para não escandalizar a igreja, tá? E a igreja ficou responsável pelo acontecimento de colocar uma pessoa não liberta dentro do ministério. É muito importante da gente sempre identificar alguns líderes, né, que estão ocasionados a algum ministério, se ele teve alguma reincidência ou como foi a vida dele, para poder. Alguns casos, tá? Quero deixar bem claro, né? Que tem pessoas que são libertas e são libertas mesmo, e tem algumas pessoas que ainda oculta, esconde esse tipo de caráter. Pessoas com desvios pervertidos, né? Sobre sexualismo, sobre outras áreas. Então é muito importante que você esteja atento a tudo isso. Então, assim, coisas que podem ser dentro da igreja como fora da igreja. Esses casos acontecem diariamente, onde tem aumentado muito, né, essa pedofilia, né, esses abusos que têm acontecido com as crianças por descuido dos pais, até por nós mesmos, né, por não identificar. Então é muito importante nós termos o discernimento espiritual de Deus para poder discernir, para poder trazer à luz. E isso que aconteceu comigo, né, pode acontecer com você também, de Deus estar te revelando algo que esteja oculto, né, na vida daquela criança. Então, assim, tenha muito cuidado, porque assim, eu corri um risco muito grande. Porque se não fosse uma pessoa não evangélica, e isso chegou, né, a vazar, ele poderia ter tentado contra a minha vida. Mas Deus, assim, é misericordioso, bondoso, e a sua justiça prevalece. O cativeiro daquela menina, daquela jovem, foi quebrado para a honra e glória de Deus. Hoje ela tem uma vida normal, está nos caminhos do Senhor, está firme.
né, aquilo ali não fez que ela saísse da presença de Deus. Hoje ela está mais firme do que nunca, tá? Porque tem alguns traumas que vai vir nas nossas vidas que pessoas vão abandonar. Cara, onde está Deus? Vai questionar sempre, tá? Então nós temos que dizer que o Senhor é o nosso provedor. Então, esses casos, né, que relatamos, então assim, eu vou ler mais algo para vocês, que é algo assim, masturbação. É apresentada desde bem pequena. É um sintoma desconhecido aos pais, que apavora e ameaça, proíbe, e sem entender o assédio maligno, que pode ser ação de um espírito familiar por herança espiritual maligna na área sexual. Então, eu vou mais adiante para que vocês possam entender, né, sobre essa influência desde criança, né, sobre essa área de sexual, né, que uma criança pode levar desde a sua infância a uma prostituição. Por exemplo, conheci um caso bem interessante, que a mãe era uma mulher da vida, fazia programas na sua adolescência, que não conhecia ainda a Cristo, não conhecia o Senhor, né? Então ela foi criada num ambiente com muita violência e ela foi abusada dentro de casa e ela chegou a uma idade que saiu de casa e começou a se prostituir e chegou a morar nas ruas para poder sobreviver. Até que um dia Deus enviou um homem de Deus até a vida dela, né? E tirou ela, né, das ruas, deu um nome a ela. Então ela começou a conhecer o Senhor vosso Deus, frequentar a casa do Senhor e tudo, mas a maldição, né, que tinha sobre a vida dela visitaria ela lá na frente, porque algumas brechas acho que já estavam abertas, né? Porque tem pessoas que têm tendência a área sexual, que alguns diziam os pervertidos, né, que atrai ainda ao desejo sexual, que ainda está lutando, né, para estar liberto e todas as vezes fica lutando, porque nós temos vários casos de pessoas que ainda têm essa deficiência sexual na vida, que está lutando cada dia para poder se libertar. Então, o que acontece? A filha dela nasceu e, apesar dos anos, né, que passaram, a criança virou uma moça, né, virou uma jovem, e ela começou com comportamentos estranhos, apresentando muitos comportamentos estranhos dentro de casa, dentro do lar. E os pais se preocuparam muito, né, com esse comportamento que a filha estava. E aí a filha começou a ir para a escola, um lar familiar assim, de muita prosperidade. Tudo que ela queria, os pais deram, né, a ela, muito amor e carinho, e sempre vendo algumas coisas, alguns descasos, porque ninguém é perfeito, né? Sempre no lar, dentro de casa, nós temos às vezes umas discórdias, né? Algumas discussões. Então, vindo aquilo ali, às vezes, o pai agitado, tudo, a filha ficava, tudo, e os pais começaram a não perceber, ela começou a se envolver com algumas pessoas que não deveriam, e depois estava bebendo e usando drogas. E fez até 2 tatuagens que os pais não sabiam, tá? Foi identificado depois, na hora da ministração. Sempre, geralmente, essas pessoas fazem, principalmente mulheres, faz tatuagem, né, perto da perna, né, porque sempre vai estar vestido, ou então faz nas costas, né, num lugar onde que a camisa possa cobrir, né, que não dá para ver, sempre em lugares secretos, né, essas tatuagens, né, essas marcas que eles se marcam, né, com tudo isso. Então ela fez 3 tatuagens e uma das tatuagens tinha o nome do namorado.
E a mãe começou a perceber aquele comportamento estranho aquela jovem começou com desobediência. E essa desobediência, ela começou a ser arrogante com os pais muito preocupados. E queria entender por que aquela permissão. E ali o Espírito Santo de Deus nos trouxe o que era uma maldição que não tinha sido quebrado pelos pais da infância, da origem da mãe. Porque parte tudo isso de renúncia, tá? Você é responsável, tá? Você pai, por algumas coisas que o seu filho lá na frente está acontecendo com ele. Eu fiz a oração da grande renúncia, né? Renunciando, né, todos os dogmas, renunciando todo o feticismo, renunciei todo o paradigma sobre a minha vida, renunciei toda a maldição, até a geração presente da minha filha, né, e a geração que está por vir através da minha filha. Eu renunciei e pedi para que o Senhor quebrasse toda a maldição sobre a minha família e a da minha filha e a presente geração sobre a vida dela, em nome de Jesus. Então, assim, é muito importante que nós, pais, trazemos desde dessa aula que eu estou falando, que a responsabilidade é nossa para que essas maldições não venham passar de geração a geração. E quando nós conseguimos, né, trazer essa realidade, eu pedi naquele momento que os pais que estavam naquele momento que saísse, né, do quarto, e ficou eu e uma missionária. E no momento que ela ficou lá, nós começamos a conversar e de repente ela ficou possessa, tá? A pombagira se manifestou nela com sensualidade. Ela começou a trazer sensualidade dentro do quarto, onde ela estava com uma mini saia, e começou a cruzar as pernas, tudo, e começou com um olhar vago. Imediatamente nós identificamos que ela estava possessa. Preste atenção, tá? Há algumas manifestações que a pessoa está acordada e outras que ela está possessa. Há um tipo de transe. Quando você perceber espiritualmente, com esse discernimento espiritual, que aquela pessoa está possessa, é simples de você identificar. Você pode pegar no pé da pessoa, que você vai pegar nos pés dela, vai estar gelado, todos os dois, tá? Ou os pés, ou a mão, tá? Você vai faz questão de pegar de uma das mãos. Uma das mãos estiver gelada, ela está em transe, só que a pessoa está possessa, tá? Só que ela está em transe, ela está ciente do que está acontecendo, mas ela não tem força, ela está totalmente, o inimigo possessa nela e ela acordada. Então há dois tipos de possessão, tá? Que é quando ela está acordada e quando ela está totalmente possessa, que o demônio toma a boca dela. Você começa a ver que começa a desconfigurar o rosto, tá? A pessoa ela não apresenta a mesma figuração do rosto, ele começa a ficar desconfigurado o rosto e eles começam com um olhar vago, ele nunca olha nos seus olhos. Você que está em santidade com o Senhor, que está na presença de Deus, o inimigo ele nunca vai olhar para os teus olhos. E se ele vir com acusação, tá? Porque ele é nosso acusador, não se intimide com isso, tá? Faça a ministração, porque ele vai vir com sedução, vai querer te apontar, vai querer te humilhar na frente das pessoas, de dizer coisas, tá? Mas maior que está em você, tá? E se você tem essa certeza, convicção, que você está nos pés do Senhor, então vai em frente, não teme não, porque Deus é contigo. Então, assim, quando ela começou ali aquela sedução, tudo, que eu parti para repreender a pombagira que tinha se manifestado nela, ela virou uma serpente na hora, porque o orixá, né, já não foi mais a pombagira, foi o orixá, né, que é de Oxumaré, apossou dela e ela começou a rastejar que nem uma cobra dentro do quarto e subir na parede. E ali naquele momento nós repreendemos em nome de Jesus, veio uma legião, ela confessou, trouxe a confissão de tudo que estava acontecendo sobre a vida dela,
ela pediu automaticamente, ela trouxe a confissão, nós trouxemos o pai até os quartos, ela pediu perdão, ela revelou a tatuagem, revelou tudo que tinha feito. E ali houve um perdão, os pais perdoaram tudo aquilo ali, e ela teve uma decepção amorosa, e ali, para a glória de Deus, ela voltou para os caminhos do Senhor e continua no caminho do Senhor, para a honra e glória de Deus. Então, assim, tudo isso, né, que vem a nos ocasionar, né, com tudo isso, essas explicações que nós demos a esse testemunho. Então, aqui, algum entendimento das mudanças ocorridas na adolescência. Então, assim, é muito bom salientar que quando um jovem ele chega a uma idade já de adolescente, né, ou pré-adolescente, ou tanto o menino ou a menina. Então, assim, é muito importante que os pais, né, possam estar ensinando aos seus filhos ou a menina, o que é uma menstruação, para que ela possa entender que é sobre a ovulação. Então, assim, é muito importante que a mãe ensine, né, tudo à sua filha. O que é uma ejaculação, né, que o menino traz, que pode entrar no óvulo dela e que pode gerar outra criança. Então, assim, são muitos descasos de que pais, né, que acham que, vamos se dizer assim, que é caretice, né? Ah, vou nada falar de uma coisa para uma criança ou para um adolescente. Ah, ele tem que descobrir por conta própria e da maneira que ele pode descobrir da maneira dele pode ser a maneira errada. Alguns casos que já houve de jovens e adolescentes a descobrir sobre essa área sexual não foi da forma mais prática que nós temos hoje, né? Com tanta informação, né? Tanto informações que nós temos hoje do que antes no tempo da nossa adolescência. Naquele tempo era mais radical, era uma coisa assim que os pais não se preocupavam, você tem que descobrir, né, por conta própria. Eu não tive essa oportunidade, né, de ter a explicação que eu tenho hoje, né, o que a tecnologia tem dado, o que a ciência tem mostrado, o que alguém está sempre orientando aí nas redes sociais, né, tanto no YouTube, no Facebook, no Twitter e outras redes sociais. Nós temos ali pessoas 24 horas alertando sobre sexualismo, né, sobre sexo. Nós temos vários programas hoje que estão mostrando, né, tudo isso, porém de uma maneira que poderíamos evitar, né, deles aprender da maneira errada, né, que nós estamos vendo muitos casos aí agora de pessoas que estão abordando nas redes sociais alguns casos que têm mexido, né, com a mente de muitos jovens e adolescentes, que até a prática, né, isso já vira algo assim demoníaco, tá? Deixa eu salientar sobre isso, porque a pessoa que ela é vidrada em sexo, ela é uma pessoa possessa, tá? Tudo que é demasiadamente demais é procedência maligna. Então, tudo que é demais, demasiadamente, é uma procedência maligna. Então, tem pessoas que são obcecadas por sexo. Então, uma pessoa que é obcecada por sexo, ele vai procurar de todas as formas para obter o prazer, de todas as formas, de todos os jeitos. Então, a criança, ela pode crescer no convívio que a pessoa é violenta. É que nem eu falei, a maioria das pessoas que foram abusadas sexualmente na sua adolescência, ou eles viram abusador, ou eles viram homossexuais, lésbicas ou bissexuais. Então, o que acontece? Tudo isso pode trazer uma influência, né, na presente geração, porque os pais não ensinaram ao seu filho ou à sua filha o que é uma ejaculação, o que é uma menstruação, que ela chegou a um período de menstruação, que hoje o óvulo dela, se entrar o espermatozoide, ela pode gerar uma criança,
né? Ela pode gerar outra. Então, isso é muito importante que os pais possam ensinar, porque se a criança, ó, ela crescer com esse pensamento, né, de querer descobrir, porque assim, a gente como criança, nós somos curiosos, né, e querer saber, né, o que é aquilo, como é que funciona, porque, né, eu tenho isso, né, e a criança não tem. Eu já vi uma criança perguntar, né, uma certa vez, me perguntar, isso, oxi, por que ela tem ou não tem? Então, assim, se os pais ensinarem por que que a criança, né, meu filho, isso aqui é a sua alcane, tá? É o seu pênis, tá? E aqui é a vagina, de uma criança, né, de um adolescente. Então, isso aqui você tem que explicar passo a passo, e você pai, você mãe, é que eu estou responsabilizando nessa aula aos pais, tá? Para você poder estar passando uma cartilha para eles, que os pais devem ensinar aos seus filhos que ele é homem e que ele é mulher, o que ele deve, o que ele não deve. Por quê? Isso pode generalizar, vamos dizer assim, que uma curiosidade a criança queira ter. E nessa curiosidade pode acontecer muitas coisas ruins, tá? Então, assim, hoje eu glorifico a Deus pela informação que Deus tem nos dado, assim, uma informativa, algo para poder que possamos combater essa pedofilia, que podemos repreender muitos descasos e acontecimentos que têm acontecido. Então, assim, nós vamos precaver muitas coisas, né, com nossos filhos, ensinando eles, né, o caminho que se deve andar, o que é um homem, o que é uma mulher. Então, tudo isso é o entendimento das mudanças ocorridas na adolescência. O adolescente, ele tem muita curiosidade, tá? Ele é muito curioso, porque quando eu era jovem eu era muito curioso e queria aprender, eu queria aprender a andar de carro, já queria andar para todos os lugares, eu queria estar com a namorada, queria descobrir, e tem muito cuidado, tá, com as redes sociais, tá? A rede social está ensinando aí coisas aí. Hoje nós temos um acesso livre, tá, sobre a imoralidade sexual pervertida dentro, né, das nossas telinhas, tá, de celular, onde é um canal aberto, onde jovens têm acessos mais rápidos, tá, a essas informativas. E eu quero alertar aos pais, ter muito cuidado com os seus filhos. E aconteceu assim, vou contar mais um descaso que aconteceu numa cidade, né, onde eu estava no Maranhão, onde uma filha de um pastor se relacionou com um jovem, e aquele jovem estava de má intenção com aquela jovem, e ali ele, pelo momento assim de algazarra usado, né, pelo inimigo, e para desmoralizar a vida de de um homem de Deus, né, porque o inimigo ele quer nos trazer vergonha. E aquela jovem ali, o rapaz conseguiu o que ele queria, tá? Ele conseguiu ter relação com ela, e quando ele foi ter relação, ele pegou um aparelho celular e gravou tudo que estava fazendo com ela e jogou em rede social, tá? Isso aí vazou. O pastor, um homem de Deus, tá? Um homem, nossa, que fechava todas as brechas, e o inimigo, como não achou uma brecha nele, a filha abriu uma porta, e ali o inimigo tentou envergonhar ele através da filha dele, mas ele foi um homem muito sábio, inteligente, não deixou que aquilo ali trouxesse para ele frustração nem nada. A filha dele ficou muito envergonhada, né, na cidade, e ali eles queriam até sair da cidade, mas Deus disse que não, o lugar onde tinha desonra, Deus ia honrar, tá? Então ter muito cuidado, ensinar também os filhos, tá, a ter cuidado com esses aparelhos que nós temos, que estamos levando nas mãos, que é celular.
Então, assim, nós vamos entrar na quinta aula, tá? Na próxima aula nós vamos estar na quinta aula e que vai ser uma coisa mais poderosa, tá? E você que quer adquirir a apostila, tá? Vai lá, tá no grupo, tá? Eu quero a minha, porque assim grandes coisas o Senhor fará, tá? Eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz com tudo isso, tá? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até a próxima.